Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, você está no podcast com o Eric Ferraz e hoje um convidado muito especial. Ele é pianista, ele é produtor musical, ele é professor de piano, cristão evangélico adventista. Não esquecendo de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. Moisés Gonçalves, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer por estar aqui, né? Agradecer o Diego, que é o seu amigo, Sim. que deu o contato. Eu fiquei surpreso, né? Como eu nunca fui em um podcast, é a primeira vez que eu estou. Então, desde já agradeço aí pelo convite. Espero que nosso papo rende bastante conhecimento aqui. Maravilha, Moisés. Inclusive, queria dizer que, assim, agradecer o Diego pela indicação e o episódio dele é o episódio mais famoso do canal. Pois é, eu Que tava olhando lá, né? foi o Tem melhor desempenho. bastante comentários. O Diego, ele é bastante estudioso, né? Então, tem um bom conhecimento e é um cara, assim, muito fera. Muito bom. Moisés, quando se trata da música, o que a gente poderia dizer o que você consideraria uma boa música? Bom, para mim, uma boa música ela tem uns elementos cruciais dentro dela, que é melodia, harmonia e ritmo, né? Então, esses são os três fatores principais que se encaixam numa boa música. E a letra sempre será secundária. Por quê? Porque a música é fisiológica. Então, você sente primeiro, quando dá aquela introdução com a instrumentação, você já sente algo ali. Então, já é de primeira ali o que você sente. Então, depois a letra vai vir. Então, a letra sempre será secundária e dependendo do ritmo, melodia e harmonia, você vai definir qual é o gênero da música. O gospel seria o gênero que deve ser tocado numa igreja? Bom, eu trouxe uma citação, vou ler aqui, Fica à vontade. do portal R7, Certo. eu revisando em casa, então é muito importante, porque às vezes a gente, se você traz muito citação de cristão, é cristão, eles acreditam em tudo, então é bom você ter citações também do portal aleatório, algo que também não seja cristão, do pensamento mesmo acadêmico. Então aqui, ó, tem um gospel, que é o portal R7, você pode entrar no Google, é muito fácil de acessar, que diz assim: de acordo com os seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma alternativa ao povo cristão para o uso da música popular. A música gospel é escrita e executada por muitos motivos, incluindo entretenimento para o mercado comercial. Então, o que acontece? Um cantor, ele é um cantor secular e ele quer migrar para a igreja cristã, só que ele não quer deixar o ritmo. Aquele mesmo ritmo que ele cantava, ele quer continuar cantando na igreja. Então ele migra e fica sendo gospel. Então eu posso dar vários exemplos aqui. Na década de 90, por exemplo, não sei se você vai lembrar, mas tinha o CD duplo. Você já chegou, você lembra? Lembro o O CD, CD duplo, Lembro. que tinha playback cantado, porque não dava para colocar tudo num álbum só. Então as faixas eram separadas. E vários cantores, como a gente está falando de adventista, poderia citar outros cantores também, mas como é de adventista, no CD que tinha o cantado, eram as 10 músicas ou 11, dependendo do tempo, porque tem um tempo para você fechar o valores de músicas, e na parte que era playback tinha faixa 1 com percussão, faixa 2 sem percussão. Olha só. Então, tipo assim, ali já se entendia que o ritmo enfatizado com a percussão já era uma coisa primordial da igreja do cantor. Então, eu sou de outra denominação, eu quero cantar uma música de um cantor adventista, então o que eu fazia? Eu comprava esse álbum. Então, eu quero cantar sem percussão, tinha um acompanhamento sem percussão. Com percussão, tinha também. Muito bem. O que o manual da igreja diz a respeito da música? O manual, no caso, da igreja adventista. Olha só, eu trouxe outra citação aqui do Manual da Igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder... Estava separando. São bastante informações. Só um pouquinho de paciência. E vale lembrar também sobre a igreja adventista tem como a sua profetisa, né, a Ellen White, que é o espírito de profecia. Ela trouxe também, acho que muitos detalhes, né, muitos detalhes a respeito da música, né. Biblicamente falando, tem um fato curioso, Moisés, que é sobre Davi, né. Davi, a Bíblia cita que ele tocava uma harpa e ele expulsava espíritos malignos de Saul tocando uma harpa, né? A importância da música na Bíblia também. Quando Saul ele era possuído pelo espírito e convocava Davi para tocar para ele, né? Então assim, o efeito da música, ela é muito assim, ajuda muito na sua fisiologia, como sarar de doenças, transtornos mentais. Eu tenho um exemplo
de uma amiga minha que ela é professora de Sorocaba e ela dá aula para crianças especiais com transtorno e esquizofrenia. E quando foi um dia, eu tinha gravado uma música no meu Instagram e ela falou assim: manda para mim esse acompanhamento. Eu mandei para ela. E ela estava passando uma semana assim difícil na sala de aula. E eu lembro que ela colocou a música, ela falou assim: vou gravar. Não sabia que ia dar esse resultado. E aí ela gravou a música e colocou na sala para as crianças que estavam impacientes, nervosas. E um a um, aos poucos, eles foram parando e ficando mais calmo. E ela gravou e mandou para mim a resposta, tipo assim, muito feliz, que não imaginava o quanto que a música instrumental poderia fazer um efeito tão grande de deixar as crianças, no momento que estava passando ali de nervosismo, de tristeza, que vinha de problemas mentais, mudasse naquele momento e ficasse mais calmos e pudesse até ouvi-la, porque eles não conseguiam ouvir de tão estressados que eles estavam as crianças que nesse momento, e a música fez isso. Então isso é muito importante nesse requisito, a música. Ah, sem dúvida. Inclusive, existe a chamada musicoterapia, né? Sim. Você sabe que, é curioso, coincidência ou não, é coincidência, nós temos um filme no cinema atualmente chamado Coringa Delírios A2, que no filme, eu assisti recentemente, eles têm essa musicoterapia. Exatamente isso que você falou, só que não é para crianças, são para detentos, né? Pessoas que têm seus problemas mentais, psicossomáticos, e eles passam por um tratamento através da música, né? Sim, sim. Inclusive, a gente estava conversando logo antes, um artigo Newsweek de um jovem de 16 anos, ele era um trabalho de ciência da escola e ele queria provar que os gêneros musicais afetavam literalmente a mente de qualquer pessoa, que poderia deixar retardado ou mais intelectual. Então, o que ele fez nesse artigo para provar? Isso, um artigo científico de um jovem de 16 anos. Ele pegou 72 ratos e dividiu em 3 grupos. Ele pegou esses ratos e criou um labirinto, colocou o queijo no final e colocou um cronômetro para eles chegarem até o final. E os ratos demoraram 10 minutos para chegar. Pegou depois os grupos de rato, colocou em cada aquário no seu porão e colocava para tocar 10 horas de música por dia, instrumental. Um gênero um gênero clássico, um gênero era rock e o outro não ouvia nada. Deixou por 2 semanas. Colocava lá no grupo, colocava no porão, depois tirava os ratos e colocava. No final da experiência, quando ele foi colocar os ratos para chegarem no labirinto, os ratos que não ouviam nada, eles alcançaram 10 minutos, ficaram como era antes, aprendeu o caminho, então ele alcançou os mesmos 10 minutos. Os ratos que ouviam música clássica, eles conseguiram diminuir 8 minutos do tempo. E chegaram com 1 minuto e meio. Então ficaram mais inteligentes. E os ratos que ouviam a estrutura rock ficaram mais retardados e chegaram em 20 minutos. Então, se o lóbulo frontal de um rato, que é do tamanho de uma ervilha, pode se afetar com a música, imagine com o do ser humano, que é muito maior, né? Que é o que controla suas emoções, que dá para você a moral, que conduz você nas suas decisões. Então isso é importante, como a estrutura da música faz diferença. Muito bem. Você sabe que eu ouvi uma citação de um desses eu tô procurando aqui ainda do manual? É do manual que Tranquilo. tá aqui, é que tem muitas citações aqui. Mas assim, eu ouvi de um desses especialistas de música dizendo o seguinte: dite as músicas de uma nação que você não vai... Foi o Platão que falou isso? Platão, o filósofo Platão. Eu não sabia que tinha sido Platão. Diga quais são as músicas de uma nação, que eu não preciso nem saber as leis dela. As leis. Se você... Olha só como uma coisa tão assim... Hoje, como... Não sei se na sua infância, quando você estudava, mas toda a aula você não cantava o hino nacional do seu país. Nós perdemos essa cultura. Então, toda a aula... Eu lembro como hoje, na minha adolescência, chegava na escola, era cantado. Então... Se um país que não tem regras, que ouve a música que ouve, ele não vai nem o seu próprio hino, que é o hino oficial, que é um hino, né, da sua nação, falando da glória, falando do surgimento, ele não consegue cantar. Então, imagine outras músicas. Só para você ter uma ideia. Então, quando não tem regras, quando você ouve de tudo, quando você coloca uma música com uma filosofia totalmente diferente, agressiva, com, por exemplo... músicas pejorativas com as mulheres, entendeu? Então, as mulheres não conseguem enxergar que
estão tratando ela mal com a letra da música, porque, como eu te falei, que ela é secundária, mas a estrutura da música. A estrutura é o que muda a fisiologia das pessoas que estão ouvindo. Sabe o que você está me fazendo lembrar? Você falou de música e tem uma música de uma cantora que ela diz o seguinte, né? O início da música fala que ela acordou naquele dia, o céu não estava azul. Ela estava num dia triste, pensando em desistir. E no refrão da música ela fala, guarda os pulsos para o final, saída de emergência. Eu acho muito curioso, porque imagina essa música ali sendo tocada e rodando ali na mente, né? Desempenhando ali na mente de uma pessoa. E ouvindo isso, guarda os pulsos pro final, saída de emergência. Guarda os pulsos pro final, saída de emergência. Acordei num dia que o céu não estava azul, pensei em desistir. Guarda os pulsos pro final, saída de emergência. Então, ou seja, parece ser uma mensagem subliminar naquilo E você tá falando, sim, a estrutura. Você não tá cantando a melodia. Não tô. Você tá falando a letra. Então, a letra tá falando pra pessoa que o dia... quem não acorda com um dia mal? Impossível. Todo mundo vai ter um dia mal. E nesse dia que você ouviu essa música e você está mal... O que essa música fez você fazer? Ela incitou a você ao suicídio. Então a música, ela nunca é neutra. Ela nunca, tipo assim, eu ouvi aqui só por ouvir, eu tô ouvindo para limpar a casa. Eu tô ouvindo para me dar uma emoção. Só para você ter uma ideia, a música, ela tem o poder de te drenar e te recarregar ao mesmo tempo. Eu tenho aqui como é que... Deixa eu achar que essa aqui já consegui achar, que fala sobre os decibéis. Tá. Que é pela lei de saúde, aqui, que é a tabela de impacto de ruídos na saúde. Olha só, quando você alcança o volume até 50 decibéis, é confortável pelo limite da OMS. Efeitos negativos, nenhum, 50 decibéis. Acima de 50, o organismo humano começa a sofrer impactos de ruído. Acima de 55, a pessoa fica em estado de alerta e não relaxa. Diminui o poder de concentração e prejudica a produtividade no trabalho. De 65 a 70 decibéis, o organismo reage para tentar se adequar ao ambiente animado, às defesas. Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminui a resistência imunológica, induz a liberação de endorfina, tomando o organismo dependente, aumenta a concentração de colesterol no sangue. E acima de 90 decibéis, pode ultrapassar os 200, é a estrutura de uma música com uma percussão enfatizada, um ritmo enfatizado. Então, assim, mesmo que você abaixe o volume, ela vai estar no seu subconsciente ali. Então, a pessoa está ouvindo a estrutura, que você não cantou aqui, mas você falou a sua letra, mas ela deve ter uma estrutura que com certeza vai fazer jus para a pessoa alcançar, no momento de tristeza ali, tirar a sua própria vida. Isso aí, não tenho dúvida disso. Mas vamos falar um pouquinho dos gêneros? Rock, jazz, blues, swing. O que dá pra gente falar sobre esses gêneros? O rock é um dos mais aí conhecidos, se não o mais conhecido. E aí? Olha só, o gênero musical, ele é algo importante. Alan Freed, né, que era um locutor na década de 60 nos Estados Unidos, ele ouviu a primeira vez o gênero rock. E na ocasião, não era ainda esse nome, porque rock and roll não era usado ainda. Então existia 3 gêneros, que era o blues, o jazz e o swing. Swing significa sensualidade, jazz significa um termo pejorativo, que é ejaculação, e blues, melancolia. Então esses 3 gêneros eram cantados. No momento, os jovens pegavam suas namoradas, era tipo como se fosse algo, tipo, toda semana eles vão se encontrar em tal lugar e ouvir um estilo musical. E Alan Freed viu eles cantando essa música e precisava dar um nome. Era um eufemismo para o estilo rock and roll. Então ele tinha esses 3 gêneros. E eu tenho aqui uma citação aqui não achei do manual aqui. Não, tudo bem. Mas eu achei da Conferência Geral aqui, ó. Da IASD, Conferência Geral do Concílio de 1972, voltado a aprovar e registrar o relatório abaixo apresentado pela Comissão de Música, instituída pelo voto, aqui fala o número do voto, inserindo-se o voto de concílio outonal. O tratamento aqui, ó. Tratamento vocal, lê um pouco que está um pouco...
e o estilo estridente comum ao rock, o estilo insinuante, sensual, sentimental, cheio de sopros ao jeito dos solistas de boate e outras descrições jamais devem ser introduzidas na igreja. Então, aqui está falando da década de 1972. Então, esse gênero, ele é totalmente sensual. Não tem como. Lembra quando eu te falei que o Diego falou, essa música parece uma balada romântica. Quando você ouve uma música romântica, a estrutura você nem ouviu a letra. Então você já sente algo dentro de você fisiológico. Então o jazz, o blues e o swing, eles são 3 gêneros dentro de si. E hoje é o que é mais cantado nos acompanhamentos da igreja. É literalmente. Por quê? Porque eu quero alcançar... A igreja adventista, ela teve uma ideologia por muito tempo da música sacra. Se você olhar os cantores e músicas da década de 90, não tinha percussão. Era só playbacks orquestrado. Como eu te falei, do álbum duplo. Tinha os playbacks sem percussão. Então, o adventista não cantava com percussão, porque não tinha. Tinha a orquestra sinfônica, aquele CD bem trabalhado, bem gravado. Hoje não existe mais. Então, eu quero alcançar todo mundo. Então, se eu quero alcançar todo mundo e perco a minha identidade, então eu não vou me importar com o gênero. Então, se você for hoje, numa igreja adventista hoje, com certeza você vai ver percussão comum. Então, o gospel, que é o entretenimento, juntado com esse gênero musical, ele está em praticamente 90% das músicas. Você não consegue hoje ver um cantor comum da música cristã adventista que tem uma música literalmente orquestrada sem o gênero rock, jazz e blues junto ali. Eles estão ali, que é a balada que é falado balada romântica ou o rock and roll, que são os 3 gêneros juntos. E Moisés, assim, eu citei para você que essa passagem de Davi e Saul, né, que ele expulsava o espírito maligno de Saul através da música, né, tocando uma harpa. Dá pra gente trazer alguma outra referência bíblica aí que envolva música? O que a gente pode puxar? Eu tenho uma referência aqui que é de Crônicas 25. Certo. Crônicas 25, no capítulo 13 em diante, é o que eu falo da liderança, né? Eu penso, a liderança é o que conduz. Qualquer grupo, um time de futebol, todos jogam, mas o técnico não é o líder. Sim. Entendeu? Uma orquestra. Alguém tem que dar a última palavra, isso, né? Numa orquestra, os músicos são bons, mas por que todo mundo só segue o regente? É ele que dá o início, ele que faz os momentos suave, forte, ele faz a intensidade, vem da sua regência. É a mesma coisa na igreja, é a liderança. Então, hoje, assim, a liderança adventista realmente não é a mesma de antes. E eu vou te dar uma referência bíblica disso. Quando Davi, ele mesmo se dispõe a buscar a arca, ele não pede conselho ao Senhor. Se você ler Crônicas 25, está bem claro lá. Ele pediu conselho aos capitães. Aos capitães de 1000. Então ele não falou, Senhor, como que eu devo buscar? Só que o engraçado, quando você volta para Reis, você vai ver que Moisés, ele já tinha instruído com a ordem de Deus como que poderia levar a Arca da Aliança. E o engraçado é que, peraí, Moisés falou muito tempo atrás, eu vou fazer algo novo. Quando ele coloca a Arca da Aliança no carro de boi, não foi porque, eu não sabia que eu não podia levar assim. A Arca da Aliança não podia tocar nela, só poderia levar nos ombros. Primeiro ponto, era uma ordem de Deus. Só os levitas poderiam. Ele não consultou a Deus, nem aos levitas que eram escolhidos. E durante o cortejo, porque a arca já tinha perdido na guerra dos filisteus, a Arca da Aliança. Então, quando estava na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. Então, ele manda buscar essa arca para no cortejo trazer para abençoar o povo de Deus. Só que ele fez tudo ao contrário. Um líder que já sabia. Isso que me impressiona. Como um líder ele pode arruinar a sua igreja. Então é a mesma coisa. E às vezes eu posso falar assim, Eric, vamos colocar um pouco mais suave aqui, vamos colocar um pouco de ritmo. A igreja está muito morta. E essa ideia é muito antiga de Moisés, né? Vamos fazer algo novo. Mas Deus não pediu novo. Ele não pediu nada novo. Então ele queria que levasse da mesma forma que tinha ordenado a Moisés. Então no cortejo, quando a Arca da Aliança é colocada no carro de boi, e eles vinham festejando e cantando, e tinha instrumentos ali também que Davi escolheu, o boi tropeçou, e a arca, quando foi cair, Uzá e Aiô colocaram a mão e foram fulminados na hora. Isso que eu falo para você, se ele sabia
Só pra quem tá em casa entender, essa arca cai do carro de boi, o cara, na boa intenção, Isso. segurou e morreu na hora. Ele foi segurar... Foi um ou foi mais? Dois. Dois Era irmãos. caíram mortos. Foram fulminados. Igual a Ananias e Safira. Foram fulminados na hora. Então, assim, o líder sabia. Só que Ellen White fala no Grande Conflito que eles vinham fazendo algazarra no momento do cortejo, porque os instrumentos tinha percussão também, que não foi ordenado. No capítulo 25 fala bem claro que Deus não queria que tocasse tamborins no cortejo. E eles vinham caminhando e festejando, cantando, todo mundo alegre. Peraí, se Davi está ali, ele entende música, ele não criava instrumentos. Ele não era uma pessoa que tocava, tirava os espíritos de Saul. Como que ali ele deixou isso acontecer? Às vezes eu falar, não, essa música está muito morta. Eu vou dar um amp mais nessa música aqui para ela ficar mais, sabe? A igreja não canta, não levanta, não pula, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Ah, não, é muito velho. E lembre-se de uma coisa, a música ela nunca envelhece. Quem envelhece é a sua voz. Porque se não fosse assim, o Inário não tinha 100 anos, ou 300. Os compositores já morreram e você continua cantando. São os álbuns das igrejas. Então, a música, ela nunca vai envelhecer. A tua voz vai envelhecer. Você é um intérprete novo. Eu poderia tocar 10 músicas aqui na sua interpretação. É a sua voz de hoje. Então, ali no momento ele pensou, não, vou fazer algo novo. Algo que possa atrair mais pessoas e agradar a Deus. E, na verdade, não estava agradando. E morreram 2 pessoas por isso. Então, eu vejo que a igreja hoje está morta no sentido hábito. Porque uma criança, quando ela nasce, você que dá a comida para ela primeiro. Então, mas é uma tese minha que não existe gosto musical. Não existe. Existe o quê, então? Existe o hábito musical. O hábito. O hábito musical. Porque se a mulher está grávida e ela ouve um gênero musical na sua gravidez de 9 meses, você acha que não vai ficar no subconsciente dessa criança? Tem psicólogos que já dizem que fica. Então, assim, quando ela nasce, é você que alimenta a primeira vez. Então, ela criou um hábito. Ela não tem gosto, ela não tem gosto nenhum, ela não tem paladar, ela era alimentada pelo, como diz a palavra, pelo umbigo, né? A criança é alimentada com a mãe junto, pelo cordão umbilical, pelo cordão, né? É isso mesmo. Então, se a criança é alimentada o que a mãe come, ela come junto. O que a mãe ouve, ela ouve também. Então, quando ela nasce, eu vou dar a primeira coisa para ela. Tanto que quando uma criança ali tem um trauma, ela carrega às vezes o trauma pro resto da vida. Tá? Então, tudo que a criança sofre, ela vai sofrer um hábito na vida dela. E a mãe vai levar ela para onde? Se ela foi assistir um determinado concerto, a criança está ali junto. Então, até eu desvincular aquela criança daquele hábito, aí fala, não, eu gosto disso. Não, mas eu criei esse gosto musical. Então, agora, quando eu ouço outro gênero musical, eu tenho um choque, literalmente. E isso aconteceu comigo também. Eu vim do Nordeste. Eu ouvia Mastruz com Leite. Minha tia ouvia em casa Mastruz com Leite. Arrocha, o gênero arrocha, o seresta, forró e seresta. Então minha tia ouvia, então eu cresci ouvindo aquilo. Fora do candomblé também, que era muito natural na minha cidade. Qual que era a sua cidade? Muito, do lado da minha casa. Mas qual cidade? Itabuna, sul da Bahia. Então eu ouvi, só que eu não entendia. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa que fala assim, eu gosto de música, eu penso, essa pessoa já ouviu muito essa música. E para você tirar ela tem que ter o interesse intelectual de pesquisa, claro, né? Porque eu tenho um estudo técnico de tocar, de ler partitura, mas isso não quer dizer nada. O gosto é formado pelo teu hábito. O que você ouve quando você chega no carro e liga o teu carro para ouvir, você criou um hábito daquilo. E o hábito virou um gosto. Moisés, a música influencia no caráter? Muito, muito, muito no caráter. Tem um artigo aqui, ó, o nome dessa moça chama Patty Hearst. Em 1974, essa moça era de família rica. A história dela tá lá no Dilema da Distração. Quem quiser, que estiver em casa, pode assistir. Uma menina nobre, muito bonita, de família rica. Ela foi sequestrada por um contrabando de pessoas que queria contratar para roubar bancos. E colocou essa moça dentro de um porão e começou a tocar música de rock agressiva para essa moça, até o sistema nervoso dela ficar ao limite e ela não poder controlar mais. Passado um tempo, essa moça saiu lá e estava roubando o banco com eles. Só para você ter uma ideia, uma história verídica. Estava roubando o banco com esse grupo. Então, se a pessoa falar assim, não muda o pensamento.
muda suas atitudes. Se você tem um relacionamento com uma pessoa e você está vivendo um momento difícil no relacionamento e você é traído e você ouve a música não vou falar o nome da cantora aqui, mas de uma cantora que fala: infiel, eu te peguei traindo, agora eu vou dar o troco. Peraí, eu já não tô bem. Eu tô precisando de forças para me erguer, que eu fui traído. E eu ouço aquela música, eu vou me tornar uma pessoa vingativa. Então ela já mudou a minha moral. Porque não foi eu que errei. Mas agora você também. Só que você com quem? Com o próximo. A música tá dando um empurrãozinho ali. A música então me empurrou. Então agora o próximo que vier, o que ele vai levar? Eu vou trair também. Mas peraí. Quem me traiu não foi o anterior, mas a música me incentivou. Eu vou ouvir aquela música e vou me vingar do próximo. Então ela já formou meu caráter, minha moral, para eu fazer com a próxima pessoa que não tem nada a ver. Então é um trauma acima do outro. Então a música tem esse poder de influenciar você muito. Então a música clássica, que praticamente chega no gênero da música sacra, ela tem esse poder de fazer você refletir e pensar: peraí, eu tenho que refletir no que eu vou fazer. A pessoa não... Quem me traiu, a próxima que tá chegando agora, ela não tem culpa, entendeu? Então, mas se eu vier com aquele pensamento que, não, essa música me fez isso, tchau, tchau. Então, a música tá me colocando na minha mente, no meu subconsciente, uma vingança que eu não fiz ainda, mas a próxima pessoa que vier com todas as boas intenções, ela vai acabar sofrendo. Moisés, você falou bastante sobre essa influência da música de fora da igreja para dentro da igreja, né? Da música secular, o quanto esse gênero tá entrando para dentro da igreja e as pessoas estão criando músicas com letras cristãs, mas com ritmos, Isso, ritmo. Né? Com ritmos que não são da música sacra e tal. Tem um exemplo que eu achei muito interessante, que a gente conversou antecipadamente, que é o exemplo da aliança. Como é que é esse exemplo? Conta aqui pra gente. Esse exemplo é muito... Pode contar com calma É muito legal, porque é um pouco longo esse exemplo. Pode mandar. Um casal de jovens... Eles iriam casar e o rapaz, ele era noivo anteriormente. Ele já tinha comprado as alianças e gravado o nome da outra moça. Só que aí não deu certo o relacionamento, ele pegou as alianças e guardou. E quando ele começou a namorar com a outra moça que ia casar, ele quis usar a mesma aliança. E ele deu para ela. E aí a moça falou: mas espera aí, essa aliança você não comprou para mim. Tem o nome de uma pessoa aí, que não sou eu. Ele: amor, mas é só uma aliança. Não, eu não quero. Ele foi no Orides e mandou tirar o nome da moça. Ela foi lá, olhou a aliança, é a mesma aliança. Não, amor, eu tirei o nome, agora não tem nome nenhum. Aí falou: não, mas você não comprou pra mim. Toda vez que você for olhar, que eu olhar essa aliança, eu vou lembrar que você comprou pra outra pessoa. Mesmo que o nome não esteja lá. Mesmo que o nome não esteja lá. Imagine se o Deus Todo-Poderoso. Você canta um estilo musical secular. Aí você leva para ele a mesma aliança. Aí você fala: não, Senhor, só vou mudar a letra. Esse mesmo gênero aqui eu vou continuar cantando, mas a letra eu vou mudar, vou colocar uma letra cristã. O que mudou? Se não é diferente do que eu vivia. Toda vez que você cantar essa música, você vai lembrar do que você adorava, do seu Senhor. Então, se o Deus Todo-Poderoso não aceita, quer que você mude radicalmente o seu estilo de cantar, o gênero musical, a estrutura, para você não lembrar nada totalmente diferente, que você cante algo totalmente diferente do que você já cantou. Se ele não aceita, se a moça não aceita a aliança, por que Deus tem que aceitar? Então, hoje o que nós vemos é isso. Tem um exemplo claro aqui de um cantor que é muito conhecido, que é o Marquinhos Maraial. É um compositor e fez muitas músicas, muitas letras de músicas para cantores como Joelma, do Calypso e outros cantores muito famosos. E esse cantor, ele chegou a ir para a Igreja Adventista. Inclusive chegou a cantar num quarteto na Igreja Adventista, mas ficou pouco tempo. E depois saiu novamente. E um amigo meu estava me contando, ele já era famoso lá. Só que quando ele chegou lá, ele não conseguiu, quando ele chegou na Igreja Adventista, não conseguiu se adaptar para fazer o mesmo estilo de musical. Então ele acabou voltando de novo. Então, assim, se você vier para cá para cantar o mesmo estilo, para ter o mesmo sucesso, você não vai conseguir. Infelizmente... Vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Então, esse sucesso hoje, eu vou fazer uma música de sucesso viralizar, só se você fizer uma poesia que realmente viralize com memes. Mas se for uma música simples, se você vier cantar uma música simples, com uma instrumentação simples, você não vai conseguir sucesso. Então, às vezes, a pessoa vem, que é outro exemplo simples, o cantor Lázaro, que já não é mais vivo. Isso.
Eu ouvi cantar na Bahia, na minha cidade, sempre cantou música do gênero axé. E quando ele mudou a música Eu Sou de Jesus, todo mundo conhece essa música, o que mudou? Só a letra. O ritmo era o mesmo. Então não teve uma mudança na sua vida. Ele não colocou um gênero musical adequado, ou simples, ou sacro, que viesse para adorar a Deus. Então o ritmo mudou. A música que era Eu Sou do Olodum, Eu Sou de Jesus. Então ficou a mesma música. Né? Você tá me fazendo lembrar daquela música, até me foge o nome do cantor, mas você vai saber lembrar na hora. Entra na minha casa, entra na minha vida. Teve Quem que é o cantor? Você lembra assim de cabeça ou não? Deixa eu lembrar. Enquanto você vai lembrando aí, que grupos de pagode foram lá e fizeram um pagodão. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura e vamos que vamos. E toma uns gorozinhos e acabou. É verdade. Não sei o que lá, Freire, não lembro agora o nome dele. Se eu lembrar, vou falar. Tá. Mas eu sei que é um cantor, um cantor do meio gospel também. Ele é muito conhecido. E ele fez essa música, e essa música virou, tipo assim, todo mundo queria fazer meme e cantando a música por causa do estilo. Então, o gênero muda muito. Você pode cantar samba. A letra, ela vai ser sempre secundária. Você mudou o ritmo, você vai sambar, você vai... Regis Danese. Regis Danese, isso. Bem lembrado. Então, ele fez a música e a música viralizou e muitas pessoas de vários estilos cantaram, mas cada um no seu ritmo. Nenhum no estilo sacro ou gênero. Sempre no ritmo que o cantor já cantava. Se foi pagode, foi pagode. Se foi seresta, foi seresta. Se foi gospel, porque já era o gênero que ele cantava. Então, isso é o que faz toda a diferença numa música. A sua estrutura. Certo. Qual a solução pra gente resolver todos esses problemas que não é adventista do sétimo dia? Não, não. Geral. Qual que é a solução? O que você sugere pra quem tá em casa, de repente um pastor que tá assistindo, olhando e falando, o que eu faço? E aí? Olha só. Porque você meio que tá correndo contra a maré, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu queria ler esse artigo aqui de uma... Posso ler aqui? Fica à vontade. Um artigo de uma cantora de ópera muito conhecida, Sirene Paparotti. Certo. Ela diz assim na sua tese aqui. Mas antes eu vou falar a graduação, porque às vezes a gente fala de uma pessoa, mas a pessoa fala quem é essa pessoa para falar, né? Tem muito isso. Antigamente você tem um conhecimento, não precisava ter formação acadêmica, você falava, as pessoas ouviam. Mas ela é uma cantora de ópera internacional, ela é uma professora de conservatório musicais de ensino superior nos Estados Unidos e na França. Ela é graduada em biologia, ela é especializada em literatura na Sorbonne, Paris, e mestrado em canto em Nova York. E ela diz assim na sua tese, a música ela é composta de melodia, harmonia e ritmo. Como você sabe, a melodia leva ao emocional, a harmonia ao intelectual, o ritmo, o apelo do corpo. Quando a bateria sobrepuja os outros elementos, perdendo a conexão emocional e intelectual, a bateria imprime um ritmo que te embebeda e desconecta do racional. Outra coisa é que a bateria automaticamente imita a música secular. Com isso, ela distrai a mente do adorador. Baseado nisso, eu praticamente desisto. Então, o que ela quis dizer aqui? Que não tem mais jeito. Não é uma cantora cristã. Ela entende que... E não tem mais jeito para música cristã, que é falar da música gospel. A não ser que seja um caso pessoal. Por exemplo, você pode não se envolver, mas não tem muito... Não tem mais o que fazer. Eu já perdi as esperanças. Eu penso assim... Você também perdeu as esperanças, Moisés? Olha, de certa forma? Eu não queria muito falar isso, mas eu já perdi as esperanças. Já perdi porque eu conversando um dia com minha professora de teoria, Ludmila Karnek, que era uma excelente professora, em 2013. Mais de 10 anos atrás. Eu falei, você acha que a música vai mudar? Ela falou assim, Moisés, não vai mudar, daí pra pior. Então, assim, se eu quero entretenimento, se eu quero atrair pessoas para pular e dançar, eu tô indo no caminho certo. Mas se você quer simplicidade, tire tudo esses ruídos, gritos da sua igreja. Você quer pessoa que quer realmente buscar, que quer ajudar o próximo, sim. Porque a internet está cheia de meme. Você vai no Instagram lá, só tem meme ridicularizando os evangélicos. Isso é verdade. Musicalmente. Não é só pregando, não, mas musicalmente. Gritos, pessoas desafinadas. O que mais tem hoje. E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu posso falar porque eu sou membro adventista, mas a Novo Tempo, por muitos anos, teve... Que é o canal que é o canal, que é uma TV de transmissão mundial. Hoje o Caixa de Música só vai de pessoas desafinadas. Sério, literalmente.
Mas não é porque não tem pessoas capacitadas. É porque eu não vou te pagar para você ir lá. Se eu sou um profissional, eu treino, eu não vou te pagar. Eu quero todo mundo lá para agradar a todo mundo. Então, eu vou levar pessoas de todo lugar, de todo jeito, cantar de qualquer forma, não importa. O importante é ter entretenimento. Não importa se está afinado, não importa a música, não importa quem está tocando, não tem eu vou analisar essa pessoa, manda a sua música para eu analisar, porque antigamente na Novo Tempo ninguém conseguia ir lá. Só era profissional, pessoas de muitos anos com boa música, toda aquele medo de perder aquela qualidade vocal. Então não existe mais isso. Então, quem assiste Novo Tempo que é adventista, ele fala: "Ah, não, se canta essa música lá, eu vou cantar na igreja". Você entende como sistema? E as pessoas também não sabem dividir as coisas. A TV Novo Tempo é um sistema de transmissão como o SBT, como a Globo, como a Record. É uma TV. Precisa de quê? Dinheiro. Sim. Precisa de quê? Ter audiência. Se eu tenho audiência, eu tenho dinheiro. Então, eu não vou mais permanecer naquela ideologia, porque eu vou ter poucas pessoas. Você consegue... Não faz sentido? Faz sentido. Não faz sentido? Eu não preciso ter aqui. Vamos dizer, se vendeu, vai. É isso. Falar um português mais claro. Se vendeu para o gênero popular. Entendeu? Então, as pessoas... É que eu não vou colocar aqui porque são vídeos de pessoas, não quero expor a imagem, mas as pessoas me mandam: "Nossa, como pode no Novo Tempo?" E tem muitas pessoas de qualidade que cantam bem. Mas, para você, eu já fui no Novo Tempo. O cantor não ganha nada. Você pode ser um músico profissional formado. Eles vão te pagar o almoço para você ir lá. Você vai almoçar e vai vir embora. Se você trabalha, você vai perder o seu dia de trabalho. Não tem uma valorização do músico. Mas por que a pessoa quer ir? Porque é o merchan. Eu vou estar no Novo Tempo, eu vou aparecer em todos os lugares, então acredita-se que vai ter um sucesso, que na verdade não tem, entendeu? Um cantor cristão, ele canta realmente para adorar o Senhor. Então, se ele é para adorar o Senhor, que ele peça a pessoa: "Eu não tenho condições de ir na tua igreja". Porque tem muitos cantores que realmente não tem, que tem família que não tem, fazer uma viagem para cantar. Mas se a igreja patrocinar o seu combustível para você ir até o local, não vejo problema nenhum. Agora, o merchan dali, que são grupos da Novo Tempo, eles ganham cachê para poder cantar. Então, infelizmente, como que eu vou mudar isso na igreja se eu quero trazer entretenimento e trazer pessoas? Como que eu vou mudar? Eu não tenho como mudar. Se eu quero ter muita gente na minha igreja, eu vou colocar essa irmãzinha para cantar, mesmo que ela não sabe cantar. Eu não me preocupo em ela aprender, eu não me preocupo em doutrinar ela e ensinar: "Ah, canta aí, irmãzinha". Ela vai postar lá, me deu uma oportunidade. Mas está desafinada, ela não consegue cantar, ela não sabe cantar. E os comentários da internet é por isso que eu não vou na igreja. Nossa, a igreja canta assim, eu prefiro ir para o mundo cantar num bar. Então, o dislike virou like. Antigamente você tinha só like, hoje não. Quanto mais dislike você ganhar, mais você tem visualização e mais você ganha. O YouTube recomenda vídeos com bastante dislike mesmo, às vezes. Por quê? Porque tá tendo... Porque tá muitas pessoas comentando. As pessoas não entendem que ela entrando e comentando negativamente... Vai criar engajamento. Claro, o engajamento é pelo dislike. A pessoa tem 1 milhão de mensagens ali só falando ruim, mas ela tem 1 milhão. Essa é a questão do mundo hoje. Então eu acredito que a mudança, primeiro, é estudar, saber qual realmente a música que agrada ao Senhor. A Bíblia tem livros maravilhosos para poder estudar e poder ensinar as pessoas também, tocarem, cantar, investir nos músicos da igreja. Mas é isso, assim, de verdade, eu ouvindo você falar, eu vejo alguém sincero que quer ver que é o bem da igreja, que não quer ver a igreja corrompida, que não quer ver a igreja trazendo o mundo para dentro da igreja. Eu vejo isso. Você citou alguns canais de TV aí, eu vou contar um caso aqui bem específico, que eu sei do que eu tô falando, porque eu já fiz parte dessa instituição, a qual ela, lá nos anos 90, o líder dessa igreja chegou para os seus membros e disse: "Olha, nós vamos comprar uma emissora de TV para pregar o evangelho". E, cara, pastores venderam cama, dormiram no chão, sabe? Porque tinha que pagar as parcelas dessa televisão, né? E aí, quando chegou no momento que ficou quitado, né? Que a TV veio, aí eles falaram: "Quer saber? A gente prometeu sim, mas a gente vai ter que fazer uma TV comercial. Nós vamos ter que passar um monte de filme que não tem nada a ver, nós vamos fazer reality shows e tal, tal, tal". Eu falo porque eu sei do que eu tô falando. Então, assim, por que você acha que acontece isso? Por que você acha que, se o manual da igreja diz uma coisa, a Bíblia diz uma coisa, pastores prometem uma coisa, por que você acha que acontece o contrário? Porque é um tema polêmico.
Bom, eu acredito piamente na questão, o foco, quando entra dinheiro em algo que é, Poder. quando entra poder e dinheiro, porque assim, você tem vamos pensar aqui honestamente, vamos pensar, você tem um cargo na igreja como um líder de música, te dá alguma coisa? Te dá dinheiro? Te dá status para você ser uma pessoa, eu sou conhecido na cidade, sou famoso, te dá isso? Não, primeiro que você vai ter que lidar com pessoas. Pessoas que chegam lá, que querem cantar, querem aprender. Você tem o dever de ensinar, porque você aceitou, é voluntário. Qualquer cargo da igreja, se eu sou uma pessoa que eu fico só na portaria ali da igreja para receber um recepcionista, eu tenho que fazer um curso. E o manual da igreja adventista tem todos os departamentos ali. De eu ser, como que eu devo ser um recepcionista, como eu devo ser um ancião, como eu devo ser um diácono. Explicando, ensinando como uma pessoa vai ser. Não fala em ganhar nada. É voluntário. Então eu quero me dedicar à obra do Senhor, eu tenho que ensinar pessoas, eu tenho que lidar com pessoas difíceis. Mas espera aí, quando envolve dinheiro, eu tenho cargos, eu vou disputar por isso. Então, para entrar dinheiro, eu tenho que fazer o quê? O que você falou agora aí? Para entrar dinheiro, tem que colocar algo que vá ser atrativo, né? Atrativo a quem? Só esse grupo de pessoas para mostrar uma ideologia? Não, eu vou para todo mundo. Então todo mundo vai ficar ligado aqui. Então todo mundo ligado aqui, eu vou ter dinheiro, eu vou ter gente. Então o sistema da igreja adventista não está preocupado com os membros. 90%, como diz um professor amigo meu, é liderado pela igreja. 90% dos líderes da membresia é liderado pelo pastor, pelo ancião. Ele não está preocupado. Porque se você olhar na Idade Média, os valdenses, quando alguém ia pregar na igreja, o que eles faziam? Ele ia corrigir em casa. Não traz aquela pessoa aqui mais não. Pregou heresia, não tá em conformidade com a Bíblia. Alguém faz isso? Então, hoje temos. A igreja adventista é literalmente dividida musicalmente. Literalmente. Se um pastor chega hoje, ele quer ter créditos, ele quer ser visado, ele vai agradar todos. Porque o que vale para ele, lá na associação, é a meta. O salário dele. Ele é um empregado. Ele não está preocupado se a pessoa está sendo enganada, não. Eu tenho que bater minha meta. Né? E eu já conversei com vários pastores. Moisés, tudo que você fala aí, eu concordo. Mas infelizmente é o meu trabalho. Eu não posso. Eu não vou discutir com você, só que eu não posso ir contra a minha igreja. Tá parecendo o que a moça falou ali, ó. Eu entendo que isso está acontecendo, mas parece que o sistema... Não, o sistema não deixa. Porque qual a visão deles? Você vai expulsar os jovens, você vai expulsar... A igreja esvazia... A igreja vai ficar vazia e eu não tenho... Se a igreja esvazia, o recurso não entra. Não tenho dinheiro, porque você vai expulsar todo mundo, mas espera aí. E lá na frente? Como disse Salomão, eu me aprisiono ao meu conhecimento. Eu tenho medo. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca nem falei isso porque eu não faço prosélito, mas eu tenho um medo do conhecimento muito grande. De eu parar de falar e ter a oportunidade de falar para alguém que poderia sair de uma ideologia que está perdido, ou eu falar e ser escorraçado, que é o que mais acontece. Não, você tá doido. Isso que você fala aí não tem nada a ver. Essa música aí, tipo, você tá viajando na maionese, literalmente. E tem, como você falou de alguns pregadores, tem muitos pregadores que você falou aqui que é totalmente contra o que eu falo. Totalmente. Eu já vi pregações dele. Leandro Quadros, Bulhon, ele é totalmente contra. Contra? Contra o que eu tô falando aqui. Rodrigo Silva seria contra? Não sei, porque eu nunca ouvi falando sobre música. Mas eu já vi vídeos do Leandro Quadro que eu fiquei muito triste, assim, não acreditei. Cara, eu vi um recentemente ele falando de música. Cara, pode ser coincidência ou não. Mas ele tava falando de gêneros lá e tal. Coisa recente, no Instagram ainda. Eu vi no Facebook, ele, que é uma amiga minha do Pernambuco mandou pra mim, que não tinha nada a ver esse negócio de bateria, tem nada a ver, todo mundo louva a Deus, com todo o instrumento, sobre o Salmo 150, então, tipo assim, eu acredito que é algo bem complicado de falar. Você tem um pessoal que usa até o versículo bíblico, que Deus falou, me traga um cântico novo, então é um novo, agora vamos inovar. Sim. Mas não é Mas bem ele não isso, fala né? nada de que é novo, que é rock ou que é pop, não tá falando disso. Tá falando de novo de algo que você morreu dentro de você, entendeu? Você não canta mais. E quando você usa o Salmo 150 para te dar referência, mas espera aí, Miriam, ela nasceu no Egito. Quem era a referência dela musical? O Egito. O povo de Israel não tinha culto com tambor. Não existe nenhum parágrafo na Bíblia falando que adorava o Senhor. Ali, quando ela louvou, imagine que você está preso aqui numa cadeia 40 anos. Você nunca tocou um instrumento.
Você tá ali. E eu vou e abro essa porta para você, Eric. Você tá livre. Você vai estar tão emocionado, mas tá tão feliz que se você pegasse uma madeira na rua, você batia no chão, gritava. É sua expressão de felicidade. Ela não está adorando ao Senhor, não está fazendo um culto, é a libertação. Não está falando nada de contexto de culto, de adoração ali. E não tem nenhuma frase, nenhum parágrafo na Bíblia falando que eu aceitei essa adoração. Ali é uma pessoa ignorante que viveu influenciada a sua vida inteira no Egito, que estava comemorando com o povo, não entendia de música. Inclusive, logo depois de Neemias, tem a reforma do povo. Então, assim, e depois do Templo de Salomão, ali foi implantado uma ideologia de culto racional. Então, não tinha isso. Se eu falar todo ser que louva o Senhor, ali está falando no sentido... Não é no sentido folclórico, é no sentido figurado, entendeu? Todo ser que louva o Senhor. Então, eu posso colocar aqui, eu vou com você até a lua. Você consegue ir até a lua? Mas eu estou fazendo uma rima que é tão bom estar com você que eu vou com você até o lugar mais longe do mundo, entendeu? Para complementar aquela letra. Então, é figurado, entendeu? Eu não estou falando que eu vou conseguir. Nossa, eu amo tanto você que até a lua eu vou com você. Então, esse é o mesmo sentido. E Moisés, vamos lá. A gente falou sobre a música e a Bíblia, falamos aí sobre a música e a igreja, citamos alguma coisa aí do manual, mas e o espírito de profecia? Ellen White, que é a profetisa da Igreja Adventista. O que a gente poderia trazer de citação dela, né? Porque não tem como falar de Adventismo e não citar Ellen White, que, né, ela tá ali para trazer referências, né? Até muitas pessoas acham que os livros de Ellen White estariam acima da Bíblia, que eu posso te dizer que com certeza não é assim dentro da Igreja Adventista, mas ela está ali para trazer a luz sobre aquele texto, né? Trazer alguns comentários. E aí, o que você poderia trazer para a gente a respeito de Ellen White? Alguma eu tenho citação? Aqui esse livro aqui. Eu tenho mostra aqui para a câmera. Eu tenho esse livro aqui, que é um livro fantástico, super barato, R$6. Esse livro aqui. R$6. Como é o nome? R$6. Música e sua influência na vida do cristão. Certo. Da Ellen White. Da Ellen White, com textos maravilhosos. Eu poderia citar aqui vários textos maravilhosos, tenho aqui marcados aqui, da Ellen White. E assim, se um adventista só estudasse esse livro aqui, ele não precisaria de mais nada. Um adventista, tô falando de adventista, tá? Porque às vezes fala assim, não, mas não sou adventista. Mesmo sendo focado em música, só em música, aqui não tá falando para você que é de outra igreja, ela não tá enfatizando que os adventistas são os melhores, nada. Tá falando de louvar ao Senhor, de estridência, de gêneros, de qualidade vocal. E eu vou ler aqui, eu quero ler aqui para não ser traído pelas palavras, numa parte aqui, que é na página 32, que eu até marquei aqui, Vozes Estridentes. Uma citação simples aqui. A música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos nos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor para nos aproximar mais possível da harmonia dos coros celestiais. Tenho ficado muitas vezes incomodada ao ouvir vozes não afinadas, buscando tons mais elevados, literalmente guinchando as palavras sagradas de um hino de louvor, com impróprias essas vozes agudas e estridentes para o solene e júbilo culto de Deus. Desejo tapar os ouvidos e fugir do lugar. Me regozijo ao findar o penoso exercício. Então, assim, o livro fala literalmente de preparo, fala de educação da voz, fala de escolha do seu repertório, então, de domínio da voz, olha só, de você dominar sua voz num tom que seja claro. Porque, vamos pensar, você tem um pássaro no fundo da sua casa, ele só tem quantos cantos? Normalmente o pássaro tem um canto. Poucos têm mais de 1, 2 ou 3. Mas normalmente o pássaro tem um canto. Ele canta o dia inteiro o mesmo canto. Você enjoa? Não. Você não ouviria, Sim, sentado na varanda da sua casa, o dia inteiro, o pássaro ali do seu lado, fazendo o mesmo canto. Mas por anos a fio. Mas por que você ouviria? Porque é suave, é dominado, é bonito, é melodioso e não agride o seu ouvido. E é um canto só. Então, às vezes a pessoa, eu vou chegar lá, eu quero impressionar, eu quero mostrar a potência da minha voz, eu vou mostrar que o Senhor é Deus, como se ele não fosse ouvir aquele grito. Então ele acaba desafinando, ele acaba sendo estridente, guinchando, desafinando, entendeu? E às vezes fica penoso. E a pessoa que está ali ouvindo fala, nossa, como que Deus aceita esse louvor? Então,
Tem outra parte aqui que eu queria ler, rapidinho, aproveitar. A música faz parte do culto a Deus, está aqui na página 20. Deus nas cortes celestiais, e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos cores celestiais. O devido treino da voz é um aspecto importante de educação e não deve ser negligenciado. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, da mesma forma que a prece. O coração deve sentir no espírito o cântico a fim de dar-lhes a melhor expressão correta. Teria muitos mais para falar aqui de Ellen White. Ela tem muito texto, não exalta adventista, você está falando de adoração ao Senhor e de preparação, que é isso que... E eu vou falar para você, tem uma igreja hoje que, para mim, tecnicamente e assim, como dizer assim, filosoficamente, o canto deles, para mim, é a igreja que mais chega assim, próximo da minha ideologia, do que eu estudei até hoje, e qual é? A igreja dos Mormons. É mesmo? Ou a música, em questão de música, não é nem bíblica. Não. Questão de música, de gênero musical, de interpretação, de harmonia. Eu já assisti vários cultos, várias interpretações da música deles, então eu não consigo entender como que eles têm essa ideologia, mas a música é assim, harmonicamente, tecnicamente, é muito assim, sublime, de você ouvir várias vezes, como eu te falei do Canto do Pássaro, né? Todos os cultos é o mesmo estilo, sem a preocupação. O que acontece também muito hoje? A preocupação da filmagem, né? Então a igreja, todo mundo vai para o culto hoje para filmar o culto. Então isso também tira a concentração. Então a pessoa que está ali cantando, o que ele pensa? Eu vou ser filmado, eu vou cair na internet. Então para eu cair na internet, eu tenho que ter fama. E para eu ter fama, eu tenho que gritar, eu tenho que mostrar o meu poder de voz. E se você for olhar... Perde a essência. Perde, porque eu estou preocupado com quem vai me filmar. Eu não me preparei para louvar o Senhor, não jejuei, não orei, fiquei ali, Senhor, esse tom tá muito... diminui esse tom para mim, faz um playback para mim. Não, ele pega aquele cantor que gravou, e ele não alcança aquele tom, mas ele vai até o limite e ele chega lá e posta, porque todo mundo vai filmá-lo. E no outro dia ele é viralizado na internet. Moisés, vamos lá. Eu imagino que pessoas que estão nos assistindo aqui agora, elas vão dizer, poxa, eu conheço a música do Regis Danese, eu gosto bastante, e muitas pessoas provavelmente vão ter a opinião seguinte. A música do Regis Danese, ela tá lá no pagodão, ela tá tocando no botequim, de alguma forma, Cristo vai alcançar aquela pessoa. E aí? Olha, eu vou usar a mesma frase que um amigo meu usa. Deus, ele pode tudo. Ele pode usar até uma mula. Certo. Mas ele te pediu para você usar o pagodão? É para se pensar. Ele pediu, se ele quiser, ele pode usar até esse copo aqui para te converter. Mas é se ele quiser. Mas o que ele está te pedindo, o que a Bíblia está falando, o que ele pede ali é aquilo. Eu quero que me louve com esse instrumento, com esse estilo musical. Então, assim, quando eu saio daquilo e falo, não, mas Deus alcança o roqueiro com rock. Deus alcança todo mundo com o dito que ele quiser. Ele não usou a jumenta de Balaão, que falou... Você já viu alguma jumenta falar na sua vida? Não. Só o papagaio. mas se Deus quiser, ele pode usar quem ele quiser. Ele é Deus, ele é poderoso. Mas ele não me pediu. Ele não tá falando assim, Moisés, eu quero que você cante a música do Pagodão, do Regis Danese, para você ir ali naquele hospital e cantar. Ele não me pediu isso. Ele pediu para eu cantar da forma mais simples, com simplicidade, para alcançar aquela pessoa. Porque quem faz é o Espírito Santo. Não é a sua potência de voz. Eu posso ter uma cantora maravilhosa que faz melismas mais lindos possível. Mas isso ali é só o quê? Só vai exaltar ela, a sua técnica vocal, a sua qualidade distinta, que eu não preciso daquilo, aquilo não serve nada. Ela estudou, tecnicamente ela é boa. Mas para Deus, o que vai alcançar a pessoa? É o Espírito Santo. Não é a pessoa em si, a técnica dela ou a expressão distinta que ela tem, o poder de voz maravilhoso. Não é isso que vai fortalecer a espiritualidade da pessoa. Moisés, o que você está falando faz muito sentido. Vou falar sobre um caso aqui. Eu me lembro que, eu já frequentei várias igrejas, né? E tinha um local específico que, assim, as pessoas falam, não, vamos trazer aqui, fazer a balada gospel, não vamos trazer a galera, chamar todo mundo, chama os jovens, vamos fazer esse grupo jovem e tal. O que aconteceu? Quando tinha aquela determinada música, aquele movimento, enchia a igreja. Bastante, muitos jovens mesmo, centenas e centenas e centenas. Só que quando você tirava o atrativo, ninguém ficava. Na hora de chamar alguém para o estudo bíblico, não via ninguém daquela galera. Só vinha... pela música da balada, da batida, da balada gospel. Quando passava aquilo ali, ninguém vinha mais. Então, ou seja, as pessoas não estavam vindo por Cristo. Elas estavam vindo só por causa daquele movimento. Baladinha gospel. Eu não lembro aqui, mas tem um texto de Ellen White que ela fala que não adianta você barganhar com Cristo.
É tipo assim, eu vou dar uma ajudinha a ele. E é isso que eu falo de ajudinha. É você, não tá dando gente, vamos bolar uma ideia aqui pra gente poder trazer pessoas. Hoje tem comida de graça. Hoje vai ter um pastor muito famoso aqui, é quarta-feira, que vem de fora, a igreja vai lotar. Então, cantor famoso. O cantor mais famoso, a igreja vai estar lotada. Mas espera aí, o que essa igreja está buscando? Quando acaba, o que acontece? Acabou o culto no outro dia. São as mesmas pessoas. Então, assim, às vezes a gente tem uma citação aqui de Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Às vezes a gente é isso. Aquela pessoa com oração fez aquilo, lutou aquilo, conseguiu conquistar. Porque para você conquistar uma alma hoje para uma igreja, não é chegar lá e dar um estudo. Você tem que fazer uma amizade com a pessoa, você tem que mostrar através do seu testemunho, do que você ouve na sua casa, como você trata a tua esposa, como é o teu convívio. Aí essa pessoa, peraí, eu tenho que conhecer essa pessoa, ela não é comum. Mas só chegar lá e convidar para ir comer uma pizza e comer uma coisa, vai ter depois do culto e eu vou trazer essa pessoa, você não vai conseguir, você trouxe ela para aquele momento de entretenimento, entendeu? E não se fortalece uma pedra lapidando com uma batida só uma vez. E o que mais me deixa triste, baseado nisso que você falou aí, é a igreja adventista, é o evangelismo. Hoje, o evangelismo, na minha visão, é a pior coisa que existe. E eu vou te explicar o porquê. O evangelista, ele vem mandado para visitar as pessoas que estão tomando estudo na igreja. Estão tomando? Estão tomando estudo bíblico. Estudos bíblicos. Tá. Certo. Então, eu estou dando estudo bíblico para uma pessoa, você está dando estudo bíblico para outra pessoa. Vamos dizer que você conhece a pessoa há 10 anos. E você está 1 ano, 2 anos ali acompanhando aquela pessoa, acompanhando a esposa e o esposo. E numa ocasião, uma senhora estava acompanhando um casal. E o esposo, ele não tinha se decidido, ele não ia à igreja. E a esposa falou que só iria se batizar se ele fosse. E essa senhora, que era uma membro da igreja, estava acompanhando já há muito tempo. E aí o evangelista, ele vem na semana para fazer a tal semana de oração, ele vai pegando a ficha batismal que ele tem um acesso de todas as pessoas que estão acompanhando. Essa está tomando estudo, e ele começa a fazer visitas às pessoas. E ele, está na hora de se batizar, começa aquela pressão psicológica. E numa ocasião, fizeram isso, e aí põe aquela música para causar emocionalismo na pessoa, faz aqueles fundos musical, tudo para a pessoa que está ali se emocionar e decidir na hora. Por quê? Porque quantas pessoas ele jogar no tanque, ele se batizar, ele ganhou pontuação. E ele ganha essa pontuação. Pontuação. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Com um ser humano. Só que depois que acaba a semana de oração, ele vai embora. E quem vai ficar com essa pessoa na igreja batizada? Porque a pessoa não se decidiu. Foi aquela pressão, não, você tem que ir, você não é corajoso, você tem que ter coragem de sair. Amigo, não é assim que se faz com pessoas. Não se converte pessoas no emocionalismo. Põe aquela música enfadonha para conseguir alcançar ali, repetindo, e fica repetindo. Você hipnotizou a pessoa, usa um termo técnico hipnótico, e a pessoa se decide. No outro dia a pessoa, nossa, não pensei nisso, não era aquilo que eu queria. Só que a igreja fica com a culpa. Então, as estratégias de barganha que eu falo é isso. Prometem muita coisa. Depois vão embora e a igreja fica com a pessoa lá que não tomou decisão e ficou chateado. E que agora essa pessoa, além de ter batizado, se ela se batizou, ela pode fazer tudo na igreja. Apresentar, cantar, ler uma lição. Só que essa pessoa, ela não está em conformidade com o manual. Então, ela trabalha no sábado, ela não é dizimista, ou coisa do tipo, ou ela não é casada ainda formalmente, ela mora junto e essa pessoa não vai poder. O que acontece? Vai gerar uma revolta e a pessoa vai sair. Você está alimentando o joio. Eu estou alimentando, porque eu barganhei para fazer isso. No meio do trigo. Para conquistar uma pessoa e depois a igreja vai sofrer. Porque a pessoa vai ficar, só para concluir, ela vai ficar chateada com a igreja, não com a pessoa que já foi embora. Vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar com chave de ouro? Você fica à vontade. Pode falar para mim ou falar aqui para a câmera. Dentro desse Titanic que está entrando água e o barco está afundando, digamos assim, qual a mensagem que você traria para a igreja de uma forma geral? Para o pastor que está nos ouvindo aqui, um obreiro, diácono, bispo, padre. E aí, para o sacerdote que está nos ouvindo, se você tivesse que enviar uma mensagem para uma liderança, uma liderança da igreja adventista, Ted Williams? Ted Wilson. Ted Wilson. Não sei se ele é ainda, mas era o...
Tá, não sei quem é o líder hoje. Era o tá? líder, Mas e o aí? líder dos Qual a Estados mensagem que você Unidos. traria pra gente finalizar? A mensagem que eu queria deixar assim é que a ignorância, ela nos leva a aceitar qualquer coisa. Quando você é ignorante, você aceita qualquer coisa. Quando você tem conhecimento, você não aceita. Se eu sei que essa TV ela vai vir com tais qualidades, eu comprei ela, quando chegar em casa eu vou olhar todas as qualidades, porque eu tenho um conhecimento, eu pedi assim. E para adorar, como o contexto é música, para você adorar o Senhor é a mesma coisa. Não precisa gritar, não precisa mostrar toda a sua técnica que você tem, que você estudou, não precisa você repetir, gerar um transe na pessoa. A música, quanto mais simples possível você adorar o Senhor, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. A sua parte é como um mensageiro. O mensageiro, quando ele vai colocar uma carta na sua casa, o que ele faz? Ele, vem aqui que eu vou. Tô trazendo isso aqui pra você, ó. É pra você ler, tá? Pode ler aqui. Ele só joga lá dentro. Ele não faz, ele nem aparece, você nem viu ele às vezes. Você nem viu que ele chegou e colocou e você recebe a mensagem. É a mesma coisa. Eu estudei mais de 5 anos, estudo até hoje, pesquiso diariamente e assim, eu vejo que quanto mais simples eu tocar, menos eu aparecer, mais Deus vai aparecer. Então não adianta você gritar, não adianta você, minha voz é melhor, eu competi com meu irmão, mas você fazer algo mais simples possível. Que eu acredito que a sua igreja vai ser abençoada e as pessoas que realmente quiserem uma reforma espiritual, uma música de qualidade, ela vai alcançar com certeza os favores de Deus. Maravilha, Moisés. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Lá no Instagram, depois eu vou deixar marcado o seu Instagram para quem quiser te conhecer também, conhecer o seu trabalho, né? Você é pianista, produtor musical, professor de canto, professor de piano e produtor, né, musical. Então, assim, muito obrigado pela sua presença, tá? E a você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!